Fala galera, quem tá falando aqui é o Landu, voltando ao programa Resenha de Craques, galera, no Espia ou Podcast, onde a gente vai estar trazendo uma lenda do futebol paraense. Não só jogou no futebol paraense, mas também jogou fora daqui. O cara ele joga do meio pra trás, lá na Curuzu. Aumentaram o salário do cara mesmo, que marcou o Landuzinho no repá, olha, 50 mil no Mangueirão, Fenômeno Azul, torcida bicolor mesmo, aquela agitação, e o cara é fera, né, Maurinho? É verdade, Landu. Boa noite, rapaziada. Nosso convidado de hoje jogou bem no Remo, jogou bem no Paysandu, jogou fora também, é um cara que tem muita resenha pra contar. Ele ganhou alguns títulos aí pela carreira dele, e o nosso convidado de hoje é o Sam. Eu tenho a agradecer o convite, eu acho que a resenha de craques aí do Espia Podcast, eu acho que é gratificante estar presente, porque é tanta resenha de futebol que se for falar tudo que aconteceu no futebol, a gente não para hoje. Então, eu só tenho a agradecer a participação e estamos aí. Seba, me diz uma coisa, esse teu olho puxado aí, cara, só pra começar logo, cara, tu tem uma descendência asiática, japonês, alguma assim. Antes de tudo, porque quando a gente tava jogando, rapaz, eu tinha uma curiosidade, será que o Sam ele é chinês? Será que o Sam é nascido em algum lugar aí? Mas tu é paraense mesmo, né, Sam? Sou paraense sim, paraense da Gema e... na verdade, a minha mãe que era meio japonesa, mas também era de Belém, só que... puxei para ela, então muita gente achou que era de fora, mas eu sempre fui paraense mesmo, raiz, e só que assim, a semelhança com a minha mãe era muito grande, então foi isso que eu puxei. E todo mundo sempre tem essa pergunta que o Landu fez, sempre me perguntam no dia a dia onde eu chego, nos lugares. Então eu acho que eu não fiz essa pergunta à toa, né, Maurinho? Alguém soprou no meu ouvido aqui atrás, não? Verdade, é verdade. Sam, conta um pouco da tua história pra gente, tua trajetória, onde tu começou, onde tu fez base. A gente aqui, né, já conhece um pouco, a gente conviveu contigo, chegou a treinar junto também. Mas eu queria que tu contasse um pouco da tua história, como tu começou. Fica à vontade. Sim, na verdade eu comecei com 13 anos no Clube do Remo, meu primeiro clube federado. E desde ali eu galguei, acho que uns 2 anos por lá. E de lá eu fui pro Carajás. Na época eu fui pro Carajás em 99. Aí foi que eu assinei o primeiro contrato, comecei a ganhar o meu primeiro salário, ainda tinha 16 anos. E nesse tempo eu fiquei 5 anos no Carajás. Me profissionalizei lá e consegui alcançar já o Campeonato Paraense como profissional, comecei já a disputar. E dali, na época era o seu Dário, que era um empresário, era o dono do Carajás, ele me mandou para a Itália, já para a França, e depois fui para São Paulo. Fui pegar experiências no meio do futebol. Quando eu voltei, já voltei para o Paysandu, que ele, como era um dos dirigentes do Paysandu na época, foi 5 jogadores dele, eu estava dentre esses 5. E eu comecei a entrar no ritmo do pessoal, só que a gente sempre de canto, começamos lá embaixo. E com o tempo a gente começou a ter oportunidades. Na época a gente estava na Série A e foi treinando, foi se qualificando até que eu comecei a jogar a Série A. Joguei Série A, Série B, Série C. Então no Paysandu foram de 2005 até final de 2007. Aí de lá eu saí, fui para o Novo Hamburgo não, minto, no São Bento de Sorocaba. De lá para o Joinville e voltei. Quando eu voltei, vim para o Remo. Aí já cheguei no Remo para ficar, acho, quase 4 anos. Tive a oportunidade de jogar com o Landu ainda no Clube do Remo. Tem tantas resenhas aí para contar. Mas aí do Clube do Remo, eu cheguei ainda aí na Bélgica, cheguei no Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Depois que eu vim de lá, joguei no Paragominas, já fui campeão no Paragominas ainda, disputando acho que o segundo turno do Paraense que a gente foi campeão. E conseguimos, depois do Paragominas foi que eu comecei a encerrar minha carreira devido às lesões no joelho. Já estava castigando muito meu joelho, era hora de parar. Mas foi isso, mais ou menos essa foi a trajetória do Sam. E foi gratificante. O tempo que eu fiquei no futebol foi só boas recordações que estão guardadas comigo. E Sam, você falou em ter jogado na França, né? Na Bélgica. Eu acho que isso, Maurinho, vem muito assim do jogador, não só paraense em geral, né? É uma oportunidade de jogar fora do Brasil. Infelizmente eu tive uma em 2007, muita gente não sabe disso, para a Turquia. Infelizmente não deu certo por questão burocrática de situação de negócios.
entendeu? E eu tinha um sonho muito grande, Sam, de ter jogado fora do país. Eu não sei se eu ia me naturalizar turco, de repente, jogar contra a própria seleção brasileira, que tá um bagaço, né? Eu ia jogar pra caramba, pra falar a verdade. Mas eu tenho certeza que é uma experiência única que tu teve de ter jogado na França, na Bélgica, ter passado pelo Novo Hamburgo também, né? Que em 2005 eu tive a oportunidade de tá lá jogando uma final, né? Do Clube do Remo. Então é uma experiência muito grande. Mas nisso aí, qual é a sensação, a experiência que tu tem, assim, de ter jogado, na verdade? Tô falando porque eu não joguei, né, Maurinho? Também acho que tu não chegou a jogar a dupla Repá, né? Porque é uma experiência muito bacana. E o que tu diz, assim, de ter jogado nos 2 clubes daqui do futebol paraense, né? Torcida. O que tu acha? É uma coisa que eu guardo no coração com muitas lembranças que... tanto de um lado quanto do outro. Então, foram coisas assim que eu guardei no meu coração. Eu tenho uma gratificação das duas torcidas, porque eu tive momentos bons no Paysandu, tanto no Paysandu quanto no Remo. Então, assim, um Repá acho que é inigualável. Digo, não é só aqui, é no Brasil todo, tanto que hoje tu escuta por aí, estão divulgando mais o Repá. A festa que as duas torcidas fazem no estádio é algo surreal. Então isso aí hoje, com as redes sociais, com tudo que a gente tem hoje, com certeza se destaca muito mais do que o nosso tempo. Que o nosso tempo não tinha tanta tecnologia. No meu tempo não tinha as meninas dançando lá atrás, né? Pois é. Senão o Roberto dá até porrada. Não tinha mesmo. Corta. Verdade. Mas assim, um Repá em si é algo surreal. Eu me lembro quantos repás eu fiz, mas tive a oportunidade de fazer um golzinho também no Repá. Landu também teve oportunidade, mas que a gente vai contar também essa história logo mais. Então, são lembranças que eu levo para a vida toda, porque é muito gratificante ter jogado nos 2 lados e conhecer a força que é a torcida paraense. Isso daí não tem preço. Porque, né, Sam, o auge do jogador brasileiro é quando ele é convocado para a seleção, né? E ele vai representar o país dele e vestir a camisa. O auge do jogador que começa no seu estado é jogar o clássico, né? Que no caso, aqui em Belém, aqui no estado do Pará, é jogar o Repá. E aí tu conseguiu realizar esse sonho, tu conseguiu jogar bem, né? Tanto no Remo quanto no Paysandu. E isso é uma coisa realmente gratificante. Sempre foi um jogador, fora de sério. Polivalente, uma caixa do caramba. Malinava com o Landuzinho. Não é só comigo não, com todos ali, né? Que Sam era a marca mesmo dele, dessa marcação forte, né? Como eu falei, né? Aumentaram o salário do Sam na Curuzu, que realmente o Sam marcava o Landu pra valer. Não só o Landu, mas todos os jogadores, né? Isso aí é a marca do Sam, né? E assim, ele vestiu a camisa do Remo Paysandu, com certeza, como ele falou, vestiu mesmo de verdade, as 2 torcidas, né? É como você falou, né? Voltando, já polêmica agora, né? Tocou no negócio de torcida, lá, a galera lá da imprensa, né? De Goiás, né? De novo aquela rivalidade contra o Paysandu, acho mais contra o Paysandu, né, Sam? Porque o Remo, na verdade, o Remo sempre não ficou tão... Nessa parte de Copa Verde, né, Maurinho? Foi mais o Paysandu disputando essa rivalidade ali com o próprio Vila Nova. 2 jogos, 10-1, né? E isso aí ficou meio chateado. E agora o Paysandu também vai jogar contra o Vila Nova agora. Esse fim de semana ou no outro, não sei como que vai ser. Então, ficou essa rivalidade muito forte. E se tu for ver o confronto, são 25 jogos entre Goiás e Paysandu. São 12 vitórias do Goiás. São 9 empates e 4 vitórias do Paysandu. Então, o Goiás, na verdade, tem até um certo peso em cima do Paysandu. Mas o Paysandu já é tetracampeão, né? Da Copa Verde. E vai em busca do Penta, né, Maurinho? Sim, sim. E aí, Sam, o que tu acha disso? Olha, se tratando assim do Goiás, a gente sabe que o Goiás tem permanecido mais tempo na Série A. Então, assim, questão de... Não sei se te dizer que é interna, mas assim... A programação, o time em si, o clube em si, ele está mais estruturado um pouco do que o Paysandu em relação a isso. Hoje o Paysandu está conseguindo se reestruturar e está brigando para chegar numa Série A novamente, entendeu? Só que, claro, tem a rivalidade, porque o Paysandu em si, eu acredito que ele tem mais estrela em relação a campeonatos nacionais. O Paysandu conseguiu na Copa Verde, acho que é o maior campeão, né, da Copa Verde. Vai pro Penta, né? Vai pro Penta, né, se passar. Então, assim, a estrela do Paysandu é muito boa em questão no que é requisito de campeonatos nacionais.
Mas a briga que hoje está entre os dois, a questão de apimentar, na verdade, esse jogo, é importante. Tem que ter aquela rivalidade, tem que atiçar, porque nosso futebol tem que ser reconhecido lá fora. A gente tem que botar o nosso nome do futebol paraense num lugar mais alto, que é onde a gente merece. Mas isso só batalhando, lutando, e tanto o Remo como o Paysandu tem que estar lá. Então, o que a gente puder fazer para poder, seja a torcida, seja os jogadores em si, seja o clube na sua reestrutura, poder fazer para estar lá em cima, com certeza isso deve ser muito importante, porque o meu sonho que eu joguei, o Landu jogou na Série A, então a gente sabe como é que é. O Landu foi campeão da Série C. Então, assim, a maior vontade da gente que jogou nos dois é ver o clube na Série A. O que tu imagina hoje, Sam? Eu vejo muito por aí, todo mundo falando que o Remo e o Paysandu estão trabalhando para se manter na Série B, né? Mas assim, eu penso grande, né? Eu também tenho esse sonho de ver o Remo e o Paysandu, assim como Fortaleza, Ceará, enfim, e outros estados, os times da capital que tem rivalidade, tá na Série A. Desculpa. Como é que tu imagina hoje um Remo e um Paysandu, a dupla Repá, na Série A do Brasileiro? Acho que tem que começar interno. A gente tem um maior exemplo, acho que no Brasil hoje, é o Flamengo. O Flamengo sempre teve a maior torcida no Brasil, mas em questão de divulgação, hoje em dia com a internet, a potência que virou o Flamengo em relação à torcida, a situação financeira é algo que está fora das curvas. Né? Isso, por quê? Porque sabe que tem uma torcida grande, uma torcida, acho que maior do Brasil. Então, assim, usaram da internet, usaram da sua torcida para poder estar hoje onde está. Então, temos duas torcidas imensas aqui, que eu não tenho que falar. Está sendo reconhecido hoje em dia através das redes sociais, que antes não era tanto, hoje tem bem mais. Então, assim, esse reconhecimento é saber usar o marketing, é saber trabalhar essa parte do marketing, que com certeza vai trazer bons benefícios para dentro da equipe, do clube, e é conseguir organizar internamente primeiro para poder ter os frutos lá na frente. Foi isso que aconteceu no Flamengo, e é isso que furou o parâmetro para todos nós que queremos ver Remo e Paysandu lá em cima, né? Eu acho que a maior prova disso aí é a dupla cearense, né? Do Fortaleza, Ceará, que o Fortaleza ficou 5 anos na Série C, né? Isso é o maior exemplo para Remo e Paysandu, e teve a questão do Fortaleza bater 4 vezes, se eu não me engano, né? Próprio dentro do Castelão, não conseguiu subir, mas ali se estruturaram, mesmo fizeram o CT, fizeram coisas mesmo assim, fizeram umas contratações também de peso, que contratação pesa muito, entendeu? Infelizmente, muitas das vezes aqui, o Remo Paysandu, não falando, jogador de fora, ganha bem, não. Mas muitas das vezes é a contratação, é a gestão, é aquela pessoa que contrata, mas o papelinho não vai entrar em campo. Não, mas é ele que contrata ali o jogador. Então, muitas das vezes tem que ter essa visão, o jogador tem que ir lá no clube, de repente pegar uma informação ali do jogador, ver se o jogador não tem lesão, ver se o jogador não tem aquele problema crônico de joelho, de uma musculação ali que tem uma arrancada, o jogador venha a sair. Agora aconteceu no jogo do Paysandu, né, contra o Goiás, o jogador passou 2 minutos em campo. O jogador do Paysandu. Isso aí, para mim, não pode acontecer, porque o jogador tem que estar preparado para entrar em campo. Acho que tem que ter aquelas pessoas ali para alongar, fazer esse trabalho de alongamento. Porque eu fazia muito trabalho de alongamento. Então não pode um jogador profissional que ganha um certo salário sair com 2 minutos eu sei que de repente pode acontecer isso, mas tem que ter uma preparação. Sam, se tu fosse um dirigente de futebol hoje, estivesse trabalhando num clube, né, fora das 4 linhas, qual seria o teu critério de contratação hoje? A gente sabe que a gente sempre fala muito em trazer jogador de fora. Todo clube mundial, dependendo de onde o cara for, a gente precisa de jogador de fora. Mas também a gente precisa da base, né? Hoje, tu ali, trabalhando fora das 4 linhas, como um gestor, por exemplo, qual seria o teu critério de contratação? Olha, a princípio, você tocando em relação à base. Hoje em dia, tu vê muitos clubes aí fora que trabalham muito a base, porque hoje o que dá o destaque ao jogador é a base. E hoje tem clubes grandes, principalmente o Flamengo, que vende jogadores para fora direto, milhões. Então, assim,
o tempo que eu vivi no futebol paraense nunca foi a visão a ajudar a base como merece. Então, tipo, eu acompanhei inúmeras vezes, desde quando eu era da base, a gente sempre foi com muita luta, muita batalha, às vezes sem passagem de ônibus para ir treinar, muita coisa que a gente passou, que hoje continua do mesmo jeito. Então, assim, o olhar para a base sempre faltou aqui, algo a mais. E na minha época tinha muitos jogadores paraenses ainda jogando. Hoje tu vê poucos jogadores, a maioria é jogador de fora. Em relação à contratação, claro que a gente tem que hoje estudar bem quem a gente vai trazer para um clube. E hoje em dia a gente tem que se espelhar lá fora. Questão da Europa, hoje em dia o dirigente, ele estuda toda a vida do jogador, desde a base, tudo, questão de lesão, questão de como é o tratamento dele dentro com as pessoas fora campo. Então isso aí hoje em dia pesa muito. Então, assim, é uma outra visão. Essa visão que a gente não tem aqui, que a gente precisa pegar lá de fora para poder começar a trabalhar a cabeça dos jovens que estão crescendo, para poder conseguir dar bons frutos e destacar o nosso futebol paraense pelos jogadores também daqui. Agora, claro, os de fora a gente tem que ter uma análise, eu como dirigente, e estudar como é aquele jogador, como era a passagem dele nos clubes, como era o comportamento, como ele questão de lesões. Isso a pessoa hoje em dia faz um levantamento de toda a vida do jogador. Então isso é fundamental. Então eu não faço muita questão de contratação de jogadores caros. Então, assim, às vezes, sempre eu bati na tecla porque eu passei por situações até no Paysandu de ter um plantel com 50 jogadores na época da Série A. Então jogava metade, o pessoal ficava de fora, então aí atrasava salário, era uma bola de neve. E tinha que pagar, né? Mesmo que ficasse de fora, tinha que pagar para... Aí acontecia que jogava... Se tivesse 30 só, todo mundo recebia em dia. Aí jogava na justiça, jogadores que não recebiam. Porque então, na verdade, né, Sam, é de 28 a 30 no plantel, né? Aí já chega a 50, é um absurdo, né? Eu passei por isso no Paysandu, 50 jogadores que não tinha necessidade, mas... Tem a situação de empresários, que clubes trabalham internamente com parceria com empresários, que a gente não pode se meter, porque é eles que têm o negócio na mão, então... Mas, assim, tem que ser um grupo enxuto, mas um grupo de qualidade, com jogadores da base, que sejam trabalhados e sejam olhados de uma maneira diferencial, porque eles são fundamentais para um crescimento de um clube. E os jogadores de fora escolhidos a dedos, como eu te falei, vendo toda a trajetória, como esse jogador se comporta, se ele é de grupo, se realmente ele se doa pelo clube. Então isso pesa muito para um time chegar a um título, um time chegar a um acesso, quando tu tem um grupo forte que está todo mundo com o mesmo pensamento. Eu acho que, como tu falou desse modelo de trabalho, né, de contratação, eu vejo assim um pouco de dificuldade nos clubes daqui do estado do Pará em relação à contratação, né, de usar esse modelo que é feito lá fora, né, que vem dando certo. Acho que tanto na Europa quanto dentro do Brasil também. Mais uma vez, eu acho que eu cito aqui o Fortaleza e o Ceará, porque são os dois clubes que utilizaram esse modelo, e o Cuiabá também. E aí tu falou, né, e veio na minha mente isso, né. Recentemente agora também o Cuiabá. Mas tu né? acha que o Rogério Ceni, assim, em si, um treinador, ele ajeitou, estruturou também, na verdade, né? Porque assim, não é só estruturar, tem que estruturar, quando a gente fala assim, um treinador ele chega para estruturar a equipe, uma formação de jogo também. Ideal, apesar que o Fortaleza não tá vindo bem na Libertadores, né? Perdeu pro Racing aí de 3-0, né? Que o Racing tá sendo o carrasco do futebol brasileiro. Mas assim, o Fortaleza, o Rogério Ceni, toda a experiência dele, tá dando um show ali, entendeu? De formação, de esquema de jogo, que é importante também, porque muitas vezes o treinador, ele não tem um corpo humano bem ali, jogador tal, jogador, mas ele consegue fazer um esquema de jogo, que o jogador venha entender. E muitas das vezes no Remo, Paysandu, muitas das vezes vem jogador de nome, caro, mas o jogador não consegue entender o esquema do treinador. E muitas das vezes o torcedor em si, ele não entende essa parte. A gente fala porque muitas das vezes a gente já teve ali dentro do campo, o treinador ele fala uma coisa que a gente não consegue encaixar aquele esquema do treinador. Entendeu? E muitas das vezes acontece isso.
É verdade, em relação a isso, pesa muito a mão do treinador. Eu tive treinadores assim que, vou dizer, não tinha tanta qualidade técnica para treinar um clube, mas ele conseguia levar um grupo pela parceria, por ter sido um cara que conhece como é o vestiário entre os jogadores. Então, assim, às vezes tu corre por um treinador que ele não é tão qualificado em conhecimento, mas ele consegue te levar pela pessoa que ele é, tu corre dobrado por ele. Então, assim, eu passei por situações de pegar treinadores que não era tão qualificado em questão do conhecimento, mas foram jogadores e sabia como era o ambiente de vestiário, conquistava o jogador, que a gente fazia questão de correr por ele. Então, assim, o esforço a mais que um jogador faz pesa muito também no treinador. Então, tem muito treinador muito bom, mas que não é de grupo, que é muito fechado, que não sabe trabalhar a mente pelo jogador. Tudo é saber trabalhar o vestiário. Tem um vestiário unido de parceria, que tu tem a amizade e o respeito, principalmente entre treinador e jogadores. Isso é fundamental. Então, isso aí conta muito, porque eu já vi muita coisa acontecer boa e ruim dentro do vestiário em relação a treinador e jogador. O treinador também ele precisa ter carta branca, né? Não só chegar, não só ter carta branca para trazer jogador, porque o que eu vejo quando o jogador chega num clube, principalmente aqui no Remo e no Paysandu, ele chega, com ele já chega a 16 jogadores. Chega a 10 junto com ele, depois ele vem e traz mais 6. Aí vai contratar um aqui, contrata outro ali. Então, assim, ele precisa também ter carta branca para ajudar a estruturar o clube, né? Poxa, muda de posição ali, a parte da academia não tá legal, enfim, a fisiologia, muda o ritmo de treino, e precisa ter essa carta branca. E eu vejo que aqui no nosso futebol, o treinador ele tem carta branca só para trazer o atleta, né? Para indicar, mas ele não tem a carta branca para ajudar a estruturar o clube, não estruturar só o time. O clube precisa estar estruturado também, fora das 4 linhas. Como eu te falei, tem que começar interno, né? Tem que ser uma logística que dirigentes e treinador pensem da mesma forma e tentem galgar juntos na questão de jogadores. Então, isso aí, quando tem uma gestão que caminha junto com o pensamento, mesmo o pensamento de crescer e fazer as coisas bem pensadas, isso daí dá bons frutos. Estamos falando em contratações, né? O Remo contratou o zagueiro Camutanga, 31 anos, várias passagens pelo Náutico de Recife. Contratou também o volante Luan Martins, né? Contratou também o meia Regis Samazar, São Paulo, Curitiba, Palmeiras. O Remo contratou o PH também, né? Que muito bom jogador. No Santa Rosa também aí, entendeu? Muito bom jogador. Eu fico maravilhado quando o Remo e Paysandu dá oportunidade. Ah, Landu, mas tu fala porque tu é daqui tu é paraense, da Cremação, do Jurum, do Guamá, de todos os bairros, Landu, de todos os bairros. Não, de Garapé-Mirim, eu fico feliz porque é jogador da terra mesmo. Nada contra o jogador que vem de fora, pode ganhar até 1 milhão. Eu sempre falo, se o jogador Sam chegar aqui no Remo Paysandu e ganhar 1 milhão, e se ele rebentar, eu sou o primeiro a bater palma. Agora, se o jogador vir ganhando o que ele ganha, e o jogador, que já aconteceu muito no meu tempo, que não ganha nem 2% de que o jogador ganha, e ficar de titular e não fazer nada, e o menino lá no banco, lá da base, aí tem que repensar, entendeu? Sim. O Paysandu também teve contratação também. O Paysandu fez umas contratações aqui, contratou o atacante Eliel Christian, 21 anos, jogou na Ponte Preta, jogou no Cuiabá. Bom também, viu? Muito bom. Contratou também o goleiro Patrick, destaque, né? Então, a galera tá se movimentando aí. Eu acho que sempre contratar, fazer o reforço, para reforçar a equipe é importante, né? O Nicolas parece estar de saída pro América Mineiro, tá essa polêmica toda, né? A gente tem que ver, né? O Nicolas, na verdade, eu ainda acho útil pro Paysandu. Não só pro Paysandu, mas pro Remo. Se o cara dizer, Landu, tu queria o Nicolas no Remo? Com certeza. É um cara experiente, é um cara que tem sua história aqui no futebol paraense. Mas não sei como é que tá funcionando essa situação do Nicolas dentro da Curuzu. Não sei se tá tendo um desgaste, entendeu? Falar em desgaste, eu vi uma matéria que o treinador do Remo tá falando que os jogadores estão desgastados. Então, mas como desgastado? Primeiro jogo, desgastado, Maurinho? Como é isso? Me fala aí. Não sei.
Alguma coisa de certo, alguma coisa de incorreto que não tá certo, que nem a gente fala na resenha, né, Sam? É verdade. Lá dentro deve ter. Internamente a gente tem coisas que a gente não sabe, então tá influenciando, então eu acredito que é isso. O Jadson até no jogo contra a Ferroviária, né? Sem querer, pegou um escorregão lá, mas vai ficar 2 meses parado, né? Escorregão, né? Meio então a gente time. tem que ver meio time, né? O Remo, ele tá numa ascensão, né? De transição. Eu acho assim que o ataque do Remo ali, o próprio... Tem gente que tá criticando, né? O atacante lá do Remo lá que sofreu a falta, fez a falta contra o Ferroviária. E o Adailton, né? Eu acho que ali ele parou ali a jogada. Ali parou a jogada. Eu acho que ali não tinha que estar o Viseu ali naquela marcação lá do centroavante do Ferroviário. Aquele o cara é matador. Aí deixaram ali livre, o cara fez o gol no finalzinho. E 2 pontos conta muito, né? Só pra... Tocou nesse assunto, Elandu. Sam, quem falava era o Lecheva, lembra? Que em lateral não se dava o bote, né? Verdade, tá ligado, lembra, né? Ela sempre falava. Então, assim, o Adailton, ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem no jogo, mas... não vou dizer que foi uma falha dele, mas eu acho que faltou um pouco de experiência. Ele tem 32 anos, eu acho, né? 33 anos, já tá numa idade... Já é um jogador bem maduro, rodado. Ali no final do jogo, ele nem esperou... O cara nem esperou mas tu acha que ele fazer a falta. Mas tu acha que foi culpa da Adailton, então? Me fala logo polêmica Não foi culpa dele. Eu achei que foi uma infantilidade ali. No final do jogo já vai acabar. O cara nem esperou, ele já foi fazendo a falta, entendeu? Se ele cercasse ali de repente, eu acho que não tinha acontecido esse golzinho aí. Pois é questão às vezes acontece com mais experiente, com mais novo. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos disso no futebol. Então, não posso te dizer, vou crucificar ele pelo erro. Eu cometi um erro desse quando eu jogava no Paysandu e Gama, lá no Distrito Federal. Eu, um dos caras que já estava mais experiente, 2006, eu estava num ritmo, num auge mesmo do futebol. E a gente ganhando o jogo de 1-0, eu fui dar um carrinho lá no ataque, no canto da linha de fundo lá. E eu fui expulso. Aí o Gama virou para 2-1. Então, assim, eu era um cara experiente, de certa forma, e eu acabei caindo nessa situação. Então, assim, às vezes é um impulso, acontece. Então, assim, a gente não pode crucificar também por um erro, acontece. E isso acontece em inúmeros jogadores de nomes aí no futebol brasileiro, no futebol mundial. Um erro bobo. Agora, claro, não pode se repetir. Aconteceu, corrige ali e dá a volta por cima. E ele tá sendo artilheiro do Remo, né? Eu acho que o Adailton é muita parte física também, né? Porque o jogador não pode jogar força. Só uma parte do segundo tempo. Uma parte que eu falo, porque geralmente ele entra ali 15 do segundo tempo pra frente. É um jogador que tem muita força. Eu acho que quando ele mentalizar que ele tem que treinar mesmo parte física, ele vai, com certeza ele vai render muito vestindo a camisa do clube do Remo. Pra mim é um bom jogador, uma boa contratação, entendeu? E assim, o Remo tá precisando só de alguns reajustes ali na frente também, entendeu? O Rocha também tá muito bem ali também, tudo. E eu tenho certeza que Remo e Paysandu, eles estão tem tudo. Eu digo não só pra brigar pra ficar no meio da tabela, não tem tudo pra subir. Porque torcedor ele vai buscar, vai cobrar, torcedor tem cobrança. Teve cobrança, que eu tava no Remo, tive jogado até galinha lá no meio, lá no campo lá, que o Remo tava mal pra caramba. Aí na hora eu pensei até pegar a galinha na hora e tal. Eu levava. Levar, digo, não, já deixei pra lá a galinha. Mas assim, aquilo funcionou. Funcionou, o tempo do final do Giba também, entendeu? Então, o jogador que vem aqui, pra cá, pro futebol, a gente vai lá pra Belém, não tem cobrança, não, negativa. Aqui, Remo Paysandu, o torcedor, ele é apaixonado e cobra sim, cobra. Então, é isso. Então, o jogador tem que vir preparado pra cá. A gente tá falando de Remo Paysandu, né, bastante. Só eu queria te perguntar o seguinte, não vai ficar em cima do muro, viu, mano? Vem o Maurinho. Tu te identifica mais com o Remo ou com o Paysandu? Olha, eu identifico muito com a torcida do Remo. Questão de... Acho que nos jogos que eu vou, a torcida do Remo é uma torcida que me abraça, o pessoal todo me reconhece, tudinho. Mas do lado do Paysandu também tenho muitos amigos. Robigol, Lecheva,
inúmeros jogadores que eu tenho amizade até hoje. Então, assim, eu não sou um torcedor assumido, eu sou Remo ou sou Paysandu, não. Eu Frequento estádio? Frequento estádio e você vai me ver nas duas torcidas. Porque vai ter jogos que eu vou estar lá torcendo, porque eu torço pelo futebol paraense em si. Eu não posso te dizer, olha, eu sou Remo Paysandu. O meu time que eu torço de coração é o Flamengo. Mas Remo e Paysandu estão na minha cabeça como... como é que eu posso te dizer? Tu vai me ver nos dois lados, torcendo para crescer. Agora, no Repá, eu já não posso te garantir que lado eu vou ficar em cima do muro e no meio. Vou ficar no meio. Eu tinha uma situação... Vai tomar a camisa da Tuna. No próximo eu vou pedir para separar um camarote no meio, só pra Eu tive uma situação que eu tava com um amigo meu. Rapaz, eu não sei se eu já tenho coragem de fazer essa pergunta. Porque assim, pra quem não sabe, o Landu teve a história no Paysandu também. O torcedor bicolor, o torcedor do Paysandu. Não vai ficar chateado, torcedor azulina. Mas infelizmente o seu Tourinho lá, teve daquela... Tourinho não deu uma oportunidade pro Landu, aí o Landu já pegou outro rumo, mas o Landu vestiu a camisa. E eu tenho até uma pegadinha, eu tinha que arrumar uma camisa bicolor aqui na frente, aqui, pra dizer assim mesmo. Qual foi o ano que o Landu vestiu a camisa do Paysandu? Vai ficar pro próximo programa. Qual foi o ano e o apelido que ele tinha do ídolo dentro do Paysandu? Olha só. Essa aí, agora eu quero ver. Você quer arrumar uma camisa bicolor para aquele torcedor que acertar, pegava essa camisa do bicolor, o apelido e o ano. Sei que o cara é muito ídolo dentro da Curuzu. Então, eu tive essa oportunidade, mas infelizmente eu não cheguei a chegar no profissional, né? Mas fui campeão naquele tempo mirim, infantil, juvenil. Já tô dando uma dica aí. Mas... aconteceu, né, seu Tourinho? E não deu oportunidade do seu Zeca, também, que jogou junto com o Mascarinha. 2 zagueirão, fera. Só que, sabe como é que é, né? Poderia ter sido a locomotiva bicolor, né? Mas é locomotiva azulina. Então, Sam, me desculpa. Vamos lá. Te interrompi, né? Teve uma situação que eu não reparo que eu assisti o primeiro tempo na torcida do Remo e o segundo tempo na torcida do Paysandu. Rapaz, mas me diz, mas como foi pra ti ir pro lado de lado? Tinha como... Eu tinha os conhecimentos, né, dos jogadores, de dirigentes, então assim, eu fui pro outro lado lá torcer também. Aí o pessoal, mas tu não é remista? Eu falei, não, pô. Aí eu do outro lado, mas tu não é Paysandu? Eu falei, não, pô, vim pra prestigiar o futebol. Mas assim, quando tu tava com a camisa do lado torcida do Paysandu, tu não tirou, né? Não, na verdade eu nunca vesti Remo e Paysandu assim pra assistir. Entendi. Eu sempre usei uma camisa normal, mesmo indo pra acompanhar o futebol, nunca fui de vestir. Por isso que ninguém sabe, na verdade. Mas o meu time do coração sempre foi o Flamengo, questão de desde criança, meus pais. Mas em relação a Remo e Paysandu, eu sempre prestigiei o futebol dos dois clubes. Sempre fui para os estádios, sempre vão me ver, tanto na torcida do Paysandu quanto do Remo, porque eu prestigio o futebol paraense. Principalmente em relação a jogadores, quando eu vejo jogadores daqui da terra estão aparecendo, eu faço questão de ir, porque eu sou um torcedor número 1, de ver o futebol paraense crescer e dar oportunidade aos garotos que são da nossa terra. E nessa época aí, Sam, tu tinha algum assim, um parceiro assim, que tu gostava mais de jogar, tanto no Remo quanto no Paysandu, que te identificava mesmo, resenha dentro de campo e fora de campo? Na verdade, tive vários jogadores, né, que tinham muita amizade. O Rafael Morisco, que jogou comigo no Remo, é um cara parceiro, gente fina demais. Então, no futebol paraense também daqui, eu tive muitos jogadores mesmo. Zagueiro, tive o Magrão, que é um cara que até hoje eu tenho amizade. O Magrão foi campeão com o Landu. O Magrão só fez um gol de canela aqui, mas decidiu. É um cara super do bem, muito Ô, Magrão, ó, desculpa aí, meu amigo, mas você é fera, hein? Um abraço, meu amigo Magrão, ó, de coração. Então, assim, jogadores, se eu for botar na ponta do lápis, eu não vou parar hoje. Então, assim, e eu tenho amizade até hoje com eles. E eu, com o decorrer dos anos, eu fui criando, assim, uma amizade a mais com um ou outro, que eu tenho até hoje. Eu acho que a gente sempre se encontra, eu e o Landu, a gente sempre tem reuniões para bater uma bola de jogadores, a gente sempre se encontra. Então, assim, é bom às vezes a gente reviver aqueles momentos que a gente passou. Eu e o Landu, a gente cansou de brigar na bola, no repá, mas assim, nunca acho que brigamos em si demais, sempre foi jogadas fortes, sempre foi pegada, né? Então, assim, eu tenho boas lembranças. Essa situação que o Landu falou do meu salário lá, que realmente eles aumentaram o meu salário nesse repá,
eu fui um prestígio, mas também teve outro repá que ele foi e fez um gol aí que foi nas minhas costas. Na verdade, não era eu que tava marcando. Foi o da bolsa? Mas Foi o da foi bolsa? da não? bolsa. Foi da bolsa, né? Pai, nem Foi fala da esse negócio da mochila. bolsa que até hoje eu tava pagando o cara lá que o seu Ari morreu. 20 parcelas, 1000 parcelas na realidade, né? E o mais engraçado foi que no lance do gol do Landu, eu tava nesse dia jogando na zaga. E eu já tava vindo desse repá que tinha anulado o Landu e aumentou o salário, eu tava lá em cima, grandão. Aí o Landu não tinha feito gol em repá e a marcação nossa, eu não me lembro quem era o zagueiro que tava jogando comigo, não sei se era o Arcelino. E eu sabia toda a jogada do Remo. Adriano bate o tiro de meta, o BA, que na época era um atacante junto com o Landu, raspava e o Landu fazia o facão. E eu com o Arcelino acompanha, o Landu vai fazer o facão, vai com ele, porque eu vou estar na sobra, eu não vou estar vendo quando ele fizer a diagonal. Aí na época a gente tinha um volante que é paraense também, o Danielzinho. Era com a bola no pé. O presidente, é o presidente, Danielzinho. Danielzinho com a bola no pé, uma qualidade imensa, mas no alto era um gatinho da pata quebrada. Aí a torcida lotada, o Mangueirão. Como sempre, né? Repá lotado. E o Remo bem no jogo em cima e a gente fazendo a marcação acirrada. Então, nesse lance eu me lembro como se fosse hoje. Eu gritei, a torcida, o barulho no estádio, eu chamei o Danielzinho pra voltar e eu marcar o BA, porque eu sabia que o BA era muito bom para raspar a bola. E eu sabia toda a jogada do Remo, o BA raspa o Landu diagonal. Só que no lance eu gritei uma, duas, na terceira eu falei, vou confiar. Justamente nesse lance, BA raspou, o Arcelino ficou comendo amendoim, o Landu só passou na minha frente. Até hoje eu escuto, agora o Landu passou na tua frente, tu deu. Eu falei, não vi o Landu, eu só vi meu cabelo balançando. Era rápido. Quando eu vi só o grito da torcida, eu falei, é uma sensação única, né, Sam? Uma sensação ali, o Ronaldo depois, viramos grandes amigos também. Sim, o Ronaldo é um cara que... do Paysandu, lá de Breves. Com certeza. Um cara muito parceiro. Porque aí é mais dentro do campo ali, né? O torcedor. Muitas vezes o torcedor não entende aquela amizade, né? Do Sam com o Landu com o Sam, vice-versa com o Robigol, com o próprio Zé Augusto também, né? Que tá me devendo, né, Zé Augusto? Mas, enfim, Zé Tessado, gente boa pra caramba. E o futebol é assim, é amizade, a rivalidade ali dentro do campo, o torcedor mesmo, realmente porque é uma paixão, Maurício. É uma paixão, entendeu? Verdade. Mas ali depois tem aquela amizade bacana e assim, é muito bom o cara ter a oportunidade de realmente jogar um repá. O Maurinho era pra ter, né, Maurinho? Mas o Maurinho também se lesionou, parece aí no joelho, né, Maurinho? Lesão veio, encerrou a carreira do homem. E Sam, eu já sei a resposta. Você já parou de jogar, bora resenhar agora. A gente se encontrou um dia desse Pai, não aí. vem com esse negócio de resenha, pelo amor de Deus. A gente se encontrou um dia desse aí, Sim, tá ligado, né? Pra Tá deixar tomando até uma meu hoje, óculos Sam? aqui. Sempre, De leve. de leve. pra- Sempre tem muita resenha. De sábado aí um pagodinho. Isso, a gente sempre toma uma cervejinha. Sempre Pensando, mas lá no Vênus eu cheguei, não melhorou o clima lá da galera. Lá tava triste, Maurício. Cheguei lá no Vênus, cara. Aí alugaram uma casa, esqueci o nome do presidente lá do também Vênus lá. esqueci, Aí gente todo boa. mundo triste, o Landu chegou Ricardo, lá, o Ricardo, né? Ricardo Simões. Ricardo Simões, um abraço pro meu amigo Ricardo. Rapaz, o Landu chegou lá pronto. A galera já ficou feliz e tal, tudo. Entendeu? Tudo tranquilo. Mas o time foi pra frente. Fomos campeões da segundinha. Campeão da pelo menos. segundinha, olha só. Verdade. Entendeu? É tudo. Rapaz, às vezes o jogador ele tem que mudar o clima do ambiente. Eu falo muito nessa situação, tipo da Copa Verde, Remo e Cuiabá. Eu acho que naquele jogo lá, se o Landuzinho tá pelo Paysandu ou pelo Remo, eu acho que eu ia aprontar alguma coisa dentro do. Perdão, bate aqui. Dentro do vestiário, porque o Remo ganhou de 4 aqui. Como é que vai lá pegar de 5? Não pode. Todo respeito ao Cuiabá. O Cuiabá nem estava na primeira divisão naquele tempo. Então hoje ainda tá, e sabe, aquele negócio assim, sabe? Meio. Não sei o que foi que aconteceu aquele jogo. Tu falou no Vênus, foi lá no Vênus, Sam. Foi lá no Vênus que a gente treinou junto lá, né? Lembra? A gente tava treinando junto. Tinha o isso. finado Cristóvão, né? O finado Nada, Gil. Cristóvão, amigo Gil, meu, Gil. Era um time Grande muito Zé, de jogadores foi- já rodados, Aí na foi- verdade. eu lembro que o Fran,
Fran Sim, Costa, Fran final do Fran Costa. Costa. O Fran, ele falou, olha... Grande treinador. Na arquibancada, a gente tava na arquibancada, né, Bahia? Primeiro dia que a gente chegou pra treinar, ele falou pra gente, olha, ele e o goleiro, que era do Cametá, pô. Ah, o Márcio não, é o Evandro. O Evandro falou assim, olha, é o seguinte, o presidente tá formando um time de Série A pra jogar a segundinha do Paraense, a gente tem que ser campeão e tal. Lembra? E fomos campeões, né? Na verdade, a gente formou um grupo muito forte de jogadores mesmo de qualidade, que eu me lembro, acho que foi 2 vezes que a gente formou, foi no Vênus e no Abaeté, no Isabelense. Cheguei a formar um grupo forte também desse, da mesma Vênus. forma. Agora, claro, o Vênus foi acho que foi único aquilo lá, porque era muito jogador de qualidade, muito jogador rodado no futebol paraense, no mesmo time. E eu lembro uma coisa engraçada que o Landu, não sei se ele lembra. Aí uma vez a gente sentado na arquibancada do treino, era 3 horas da tarde, no verão, o gramado do estádio tava aquela poeira. Já estava amarelo o gramado, de tanto sol. Aí eu cheguei com o chuteiro, o Landu também vinha com a chuteira, com aquela perninha torta dele. Tradicional. Sentamos na arquibancada lá, 3 horas da tarde, aí eu olhei pra ele e falei, Landu, brigamos tanto em repar. Agora, olha aí, 2 merdas sentadas. Vamos se abraçar aqui nesse... 2 merdas sentadas na arquibancada esperando o treino começar 3 horas da tarde. Olha aí, adiantou de nada. Aquele meião que vinha assim, olha a boca do meião. Eu tinha que amarrar. Olha, vou te dizer, mas assim, são lembranças que a gente guarda. Era no mesmo tempo que eram dificuldades que um clube do Pará passa até hoje, a gente conseguia tirar proveito disso. Questão de relação dentro e fora de campo era fora de série. O Landu sabe que era um grupo bom, tanto que a gente foi campeão da segundinha, né? Maninho. No dia que o Landu chegou depois da gente, não foi, Landu? Chegou depois que já tinha quase uma semana de treino, aí o Landu, o cara na rádio e tal lá falando... Vai chegar uma contratação de peso e tal, Landu alto, todo mundo esperando aí. A gente chega no estádio pra treinar. Mas eu não tava pesado não, Não, Landu tava com a mala dele em pé em frente ao estádio. Aí eu olhei, e aí, negão, qual foi? E aí, Maurinho? O Renato, né? Renato Neri, grande Maurinho, Renato. É o seguinte, não vou ficar na casa lá que tem muito jogador lá dentro, não tem onde dormir, tá doido? Aí eu tava no kitnet, né, da família do Renato, que era no centro, como se fosse o comércio. Era no comércio mesmo, só que tinha uns kitnet. Aí eu falei, pô, Renato... Aí o Renato é remista, né? E é fanático pelo remo e tava jogando lá e tal. Inclusive ele é cirurgião dentista. Aí eu apresentei o Landu pro Renato. Aí o Renato, pô, Landu, é o seguinte... Eu falei, Renato, vamos levar o Landu lá pro apartamento. Na hora! Aí o Landu foi morar com a gente, não foi, Landu? No dia... Foi mais ou menos, uma semanazinha lá, né? Foi. Não, a gente ficou ainda um tempinho, depois a gente foi pro sítio lá do pastor, que o cachorro quase te mata. Rapaz, o Landu tem tanta história, tenho cada história com ele. Não posso soltar muita história, porque o meu diretor tá me olhando aqui, sabe como é que é? Porque se eu for soltar a história aqui, a gente vai ficar a noite toda, 3 semanas aqui contando essas histórias. Mas eu tenho mais 2 aqui que eu vou contar. Teve uma lá, a gente lá no Vênus. Rapaz, isso a gente não mas me era chuta, nada, não é nada. Deixa o cara contar. Só que a gente, treinava e descansava para treinar à tarde. Então tinha aquele horário depois do almoço, todo mundo estava deitado. A dona Roberta sempre ligava no horário do sono. Ela ligava aí do Landu, se não atender, a dona Roberta era... Até hoje, né? Até hoje, né? Aí ela ligava, aí o Landu, e tá todo mundo embrulhado no lençol, no ar-condicionado para descansar, para treinar à tarde, e o Landu já conversa com a dona Roberta. Aí eu falei, nossa, ninguém vai dormir. E não dormia mesmo, a gente escutava toda a conversa deles. Mas assim, era fora de série, questão de amizade com o Landu, que eu criei durante o tempo, foi algo muito... Até hoje a nossa amizade perdura para toda a vida. Então, e a outra que eu tenho para contar, a gente não... Teve um campeonato, não sei se tu lembra, Landu, no Xingu, do Zico. Lá no Vitória Xingu. A gente foi campeão lá no Rapaz, essa acho que essa tu não poderia contar, não, porque essa vai ser demais. Não, em cima do Vasco, acho que a gente foi em cima do Vasco, né? Foi, em cima do Vasco. Então, o nosso time do Remo era mais novo um pouco, o Rogério Belém, o Elinho, acho que estava com a gente, não lembro se o Elinho estava, Tava, né? Elinho, Júnior Amorim, Marquinhos Belém, Magrão, time massa Rogério que a gente Belém. tinha. Só que
questão em quesito idade, a gente era um pouco mais novo do que Flamengo, Vasco, Botafogo. E a final foi contra o Vasco. A gente ganhou, acho que foi 2-0. 3-0. Landuzinho fez e 2, né? O Landuzinho fez. Só que o melhor é que o Landuzinho... Assistiu no YouTube, foi? Ah, tá. Grande Maurinho. O melhor do Landuzinho foi que a gente chegou antes do jogo, o Landuzinho, ó, eu vou tomar 2 Tandrilax, porque eu só sei jogar vou bem se eu tomar uma água com essa. Eu falei pros meninos, falei, gente, vamos esconder esse Tandrilax do Landu, pelo amor de Deus, ele vai relaxar na hora da final. O bicho é gordo, vamos aproveitar. Aí tá, passou e ele deixou lá o Tandrilax lá em cima pra tomar. A gente pegou, escondemos. O Landu procura esse Tandrilax, não acha. E ele não tinha feito gol ainda. Tava correndo, se doando o máximo, mas não fazia gol. Escondemos o Tandrilax. Chegou na hora do jogo, quem fez os gols pra gente? Ainda deu passe, né? Deu passe do terceiro, não foi? Não, deu passe do primeiro. Do primeiro, né? Júnior Amorim. Landuzinho foi um dos melhores em campo. Graças a Deus escondemos o Tandrilax. Senão, a gente não tinha ganhado esse título. Rapaz, e foi muito bom, Landu. Lembra que a gente ganhou num bicho gordo. Tivemos, acho, uma participação muito boa, não foi? Depois teve a participação do Zico, que era o principal, era a estrela do torneio. E os anões também, os anões, né? Que estavam no mesmo hotel que a gente, era só pra rir. Os anões são... Wagner Love, aquela fera. Love, nossa. Wagner Love. Eu vi uma loura desse tamanho, quase 2 metros, aí eu olhei aquele molequinho assim de longe, rapaz, na mão, falei, Wagner Love. Digo, rapaz, o cara... Capacidade, só as lendas, cara. Capacidade, a capacidade tá me devendo, viu? Mas foi muito bom, viu? Foi, eu tenho boas lembranças disso daí. Felizmente, nessa época, morreu um jogador do Vasco, não foi? Foi. Aconteceu isso lá no jogo, né? Era um dos craques que me foge o nome, mas foi craque, reconhecido, muito habilidoso. Me fugiu o nome dele, mas eu lembro até hoje, isso que o Landu falou realmente foi verídico. Aí nunca mais aconteceu isso, né, Sam? É por isso que eu falo, olha, de lá pra cá o Paysandu nesse tempo, infelizmente não foi convidado, o Paysandu não deu pra ir. E de lá pra cá não teve mais esse torneio, não só Master, mas também futebol intermunicipal, né? Que a gente tem que bater muito nessa tecla. Que eu sempre, aqui nesse programa, eu vou bater. Que no Pará em si, né, são 144 municípios, vai aparecer uma joia. Pode ter certeza. Então, se depender desse programa, meu diretor já tá me olhando ali, a gente vai caçar talento pelos interior, fazer peneira, palestra. Pode ter certeza que vai aparecer vários Paulo Henrique Ganso, Giovani, entendeu? Então, só é questão de oportunidade. Oportunidade, como tu falou, é um olhar diferente pro futebol paraense. E no interior, onde a gente vê muito jogador bom mesmo, jogador que pode ser bem sucedido na vida, mas basta de um olhar mais atencioso para eles, para poder ter um recurso, uma ajuda melhor para poder chegar no futebol e dar o seu melhor. Então isso aí, com certeza, se a gente ter essa visão para o futebol, principalmente no interior, a gente consegue tirar muitas joias dali para conseguir destaques futuramente. Sam, o futebol está muito robotizado hoje? Tá, em muitas situações está assim. Porque acho que a gente acompanha, todo mundo que está acompanhando o futebol, vê como é que é hoje em dia a situação. Então, assim, eu acredito que está muito robotizado e, para te falar, para mudar, é uma logística muito grande, né? Tem muita coisa para mudar ainda. Porque isso que tá aquela briga, né, do jogador do Champions League, aí tem que passar pela seleção brasileira para poder ter um contrato lá em cima, né? E como o Maurinho falou, o futebol ficou muito robotizado, mas acho que veio de lá, entendeu? Porque daqui, no tempo da raiz, do jogador que jogava naqueles campeonatos mesmo de serragem, eu cheguei a jogar na serragem, campeonato, ali na Florentina, ali. Não vou ser sincero, eu não acertei muito jogando ali na Florentina ali, porque pra jogar ali, final do Robinho, que era o Neymar da Florentina, infelizmente morreu. Aquele moleque dava caneta ali que só Deus sabe. Eu vou te falar, eu tive a oportunidade também de jogar na Florentina, mas eu tinha medo de jogar lá, porque ali era, como dizia no futebol paraense, é ferro com aço. Ferro com aço. Então assim, eu
fugia às vezes de certos convites, porque eu sabia que lá, e na época eu era profissional, eu tinha muito medo de me lesionar. Mas assim, eu vi alguns jogos e realmente é ferro com aço. Sam, aqui no Espia, o podcast, Resenha de Craque, que é esse quadro que a gente faz semanalmente. Aqui a gente tem 2 cartões. A gente tem um cartão vermelho e não o amarelo. A gente tem um cartão verde. O verde é o positivo e, logicamente, o vermelho é o negativo. É aquele que, né? Para quem tu dá cartão verde e para quem tu dá cartão vermelho? O verde eu dou a torcida paraense. A torcida de Remo e Paysandu hoje em dia, para mim, é o cenário do futebol. Está sendo reconhecido lá fora e vai ser mais ainda. Então, assim, a torcida dá um show, fora a parte. As 2 torcidas, então esse cartão verde com certeza é para a torcida do Remo e do Paysandu. Agora o vermelho, nosso presidente da CBF, com todo esse escândalo que está tendo, infelizmente, mas eu acredito que futuramente vai melhorar. Tem que melhorar para a gente poder ter o resultado que a gente quer, porque a Copa do Mundo já está bem aí, né? Mas tu acha que o Ronaldo não entrou lá por causa que tem um esquema mesmo dentro da CBF? Com certeza. Isso aí é algo que eu acho que está escancarado, então se não mudar, e vai ter que mudar, porque senão vai ter o resultado que nós esperamos, que é chegar na Copa do Mundo e lutar pelo Hexa. Então, dá tua opinião, treinador, o que tu acha de fora? Hoje, Brasil? minha visão realmente é o de fora. Era o Jorge Jesus, para mim, na minha mente, é o que era o mais preparado, mas tem o Ancelotti, né, junto com o Mourinho, né? Mourinho não, o Guardiola. Guardiola, né? Mas aí eu acredito que essa briga interna vai acabar sendo um dos 2. Já ouvi falar que tiraram Jorge Jesus. Felipe também, né? Felipe Luiz, na verdade, ele não vai querer sair, eu acredito, do Flamengo. Pela situação, pela estrutura, por toda a situação que foi criada hoje. Então, eu acredito que está entre o Ancelotti e o Guardiola aí, hoje, porque, pelo que eu fiquei sabendo, assim, Jorge Jesus já está com a carta fora do baralho. Tu acha que tem influência do Neymar nisso? Eu acredito que não tem. Não tem influência do Neymar. Acho que o Neymar tem uma palavra, um poder muito grande na seleção, pelo peso que ele tem. Mas eu acho que a questão de mandar e desmandar é muito maior. A gente sabe de onde vem, então Sim. Isso é algo muito maior que é só lá que decide. O Neymar tá até nessa polêmica, né? O próprio Neto, né? Essas brigas aí que tem... Isso até provoca até situações de mexer com o esporte, né? Essas polêmicas do Neto com o Neymar. Eu acho que o Neymar, voltando no Neymar rápido, eu acho que o Neymar, se ele focar, na verdade, ele tá focado, na verdade, eu acho que o Brasil, mudando essa situação aí da CBF, presidência, eu acho que o Brasil ele vai chegar forte. Eu acho que, na verdade, o Brasil vai surpreender com o próprio Vinícius Júnior, com o próprio Rodrigo. Eu acho que eles vão querer jogar para a seleção como a Argentina jogou pro Messi. O Brasil ele só precisa... Olha só! O Brasil ele só precisa chegar na Copa do Mundo. E o Brasil vai surpreender todo mundo, como foi em 94, o Brasil foi destruído. 93 para 94, ninguém acreditava. 2022, 2002, o Fenômeno também teve lesão no Internacional de Milão e chegou lá, a seleção foi pentacampeão. Então, o Brasil ele pode surpreender. Só frisando isso daí que o Landu falou, realmente eu estava até vendo essa semana nas redes sociais que a seleção está passando por uma situação que passou em 2002, que foi na época que veio o Penta. Então está muito parecido. 94 a mesma coisa também. Mesma coisa. Então assim, o Messi conseguiu conquistar a Copa do Mundo praticamente no último tiro dele na seleção. Sim. E eu acredito que o Neymar, esse é o último tiro dele na seleção. E eu acredito também muito nessa reviravolta que todos nós esperamos. Que mude essa situação. Vamos ter um treinador de fora, que eu acredito que essa Copa do Mundo vai ter que ter para poder mudar muita coisa. E eu acredito na reviravolta que o Neymar vai dar a volta por cima, ele vai dar esse hexa pra gente. Então, vindo um treinador de fora, Sam, o que tu acha assim? Vindo um treinador de fora, o europeu mesmo, e a gente precisa do Neymar, né? O nosso maior craque, né? Tu acha que o Neymar ele precisa voltar a ser um atleta profissional de futebol e deixar de ser um pouco mais de artista? Considerando que a seleção precisa dele e que é o último tiro dele numa Copa do Mundo?
Com certeza. Eu acho que o foco do jogador, principalmente, ele sabe disso. O jogador, ele sabe disso. Então, eu acredito que ele sabe que é o último tiro dele na Copa do Mundo é esse. Então, eu acredito que o foco dele vai mudar. É a última tentativa do Eriksen. Eu tenho certeza que ele vai mudar a mentalidade, principalmente quando chegar no ano que vem da Copa do Mundo. Muita coisa vai mudar. Eu acredito que a mentalidade dele também. Já não tá tarde para ele ir. Nunca é tarde. Com a qualidade que ele tem. Para ele querer mesmo virar voltar a ser um atleta profissional. Mas tu acha que pode interferir vai Jorge Jesus, Neymar na seleção? Teve a questão do clube lá do Eu acho que o bem maior é a seleção, né, Sam? É a seleção, com certeza. E em relação a isso, os dois, se for o Jesus, que a gente não sabe, mas Jorge Jesus, mas em relação a isso, com certeza os dois vão abraçar a causa e vão lutar pelo título. Pronto, perfeito. Show de bola. Isso aí. Sam, queria te perguntar assim, hoje, te aposentou, né? Carreira, a idade chegou, as lesões vieram, a carreira acabou, encerrou. A gente hoje, os teus fãs, aquele cara que quer te contratar para fazer alguma coisa, para ministrar, palestrar, para te contar a tua história, por esse estado afora, a gente consegue te encontrar hoje aonde? Na minha rede social, geralmente no meu Instagram, Sam Correia 3032. Vai encontrar lá, sempre tá lá minha fotinha com a camisa amarela do Flamengo. Então, essa é a minha rede social que eu mais uso. Mesmo. A rede social que eu mais uso. E questão de palestra, eu estou disponível. Eu sou um cara hoje autônomo, que eu tenho minhas coisinhas, mas assim, não tenho nada fechado com parceria nenhuma. Então, estou à disposição. Sam tá na pista, então, tá livre no mercado. Seja palestra, seja participação de ex-jogadores no interior, o que for preciso, eu estou disponível. Em questão de precisar mesmo. E a bola não é mais a mesma carro do joelho, porque são muitas cirurgias e, como a gente sabe, jogador de futebol não se aposenta, a gente tem que fazer nosso pé de meia aos poucos, né? Então, assim, a gente sempre está lutando no dia a dia para conseguir ter pelo menos uma estabilidade financeira. Então, eu acredito que quando pintar oportunidade, seja de palestra, seja de jogos, assim, eu vou estar disponível para ajudar, para fechar parceria. E eu estou aí. É só me achar pelo Instagram que a gente está respondendo. Uma última pergunta, Sam. Não pensa aí, ser treinador, voltar para dentro do futebol, ser treinador, um dirigente, alguma coisa do tipo? Olha, ser treinador em si, eu não tenho essa cabeça. Mas questão dirigente, trabalhando dentro da parte interna, sem aparecer muito, mas trabalhando na parte interna, principalmente o frente a frente com o jogador, isso é algo que eu gosto. É algo que eu gosto de estar presente, estar trabalhando a mente, porque eu sei como funciona a cabeça do jogador de futebol. Mas treinador em si, eu nunca tive essa meta de ser treinador. Projetos sociais também. Projetos sociais, isso é muito importante. Então, assim, eu já fiz inúmeras vezes em escola, acredito que o Landu também, que eu acompanhei o Landu em colégio, em escolas assim com crianças que querem chegar a ser um jogador de futebol. Então, assim, a conversa, a palestra, isso é muito importante para quem quer vencer. Eu, na minha infância, eu botava minha chuteira e ficava brincando dentro de casa, que eu não tinha condições de comprar chuteira, eu pegava qualquer sapato, botava. Então, assim, isso é muito importante, a gente trabalhar a mente das crianças que querem realizar o sonho, que é um sonho de todo mundo ser jogador de futebol, principalmente aqui no Pará, que a febre é muito grande, que todo mundo quer ser jogador de futebol. Então, quem a gente puder ajudar, a gente vai estar presente, aí é só me procurar no Instagram. Muito bom. A gente vai até criar um quadro, né? Eu acho que vou falar pro diretor, né? Que falou interior, né? Porque todo interior tem uma casa que tem um campo na frente. E tem um quintal, também tem um campo, né? A gente pode criar um quadro, né? Esse aí, né? Pelos interiores. É importante. Achar esses talentos aí, porque é muito importante, muito bacana criar esse quadro aí, andando pelo exterior, pela frente e por trás. Porque na frente tem uma casa, um campo, e atrás também tem um campo. Pode ver todo o interior, tem um campo lá, a galera vai lá, come seu peixinho, toma sua cervejinha e já tá lá o campo lá pra jogar. Mas vamos essas redes sociais do Sam. Fala de novo aí, Sam, pra galera saber tua rede social. Sam Correia 3032. Só procurar, a gente tá presente lá. E só finalizando o que o Landu falou em relação a procurar jogadores pelo interior, isso é muito importante. Porque tem muitos jogadores bons e eu tenho certeza que se a gente olhar com carinho para isso, vai tirar muitos jogadores craques que vão hoje representar nosso Pará da melhor forma possível.
E além de tudo isso que tu falou aqui, Santo, tu quer deixar uma última mensagem pra essa garotada aí que tem esse sonho que vocês realizaram, né? De jogar repar, ganhar títulos. Gente, não desistam. É muito importante lutar pelos nossos sonhos. Eu acredito que a cada dia é um obstáculo. A gente vai vencendo até chegar ao nosso objetivo. Eu sou realizado porque o sonho do meu pai era ser jogador do Paysandu. E ele, em vida, não presenciou, que 2 anos depois que ele faleceu foi que eu fui pro Paysandu. Mas meu primeiro... emocionou aí, né, Sam? Meu primeiro repar foi dedicado a ele. Eu saí como o melhor jogador em campo, né? Depois a gente foi campeão no primeiro turno. Então, assim, foi algo que eu dei para ele, foi um presente. Porque eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele com certeza viu o meu esforço, a minha luta para realizar um sonho meu e dele. Com certeza. Então, galera, minhas redes sociais, Landu Oficial. E sempre lembrando, nos siga, Resenha de Craque, o podcast. Nos siga lá, viu, galera? Né, Maurinho? Rapaziada, a gente está encerrando mais um Spiel Podcast aqui no quadro Resenha de Craque. Meu Instagram é Maurinho Guerreiro Oficial. E eu vou deixar a última palavra aqui pro meu pitbull de raça, Sam. Olha aí, rapaz. Gente, obrigado. Acho que é um prazer imenso estar no Spiel Podcast, na Resenha de Craques. Então, isso aí para mim é gratificante. E eu espero vir outras vezes aí. Tenho outros amigos também que estão doidos para vir, porque está sendo muito bem falado. Então, assim, a gente está presente a hora que precisar. Landu, Maurinho, a todos. Um grande abraço do Sam. Muito bacana. Show. Show. Tamo Abraço. indo. Fui. Fui.